Ótimo. Então vamos tocar agora. Vamos lá. Deixa eu começar aqui, Uhum. dando primeiro as boas-vindas. Muito obrigada por ter aceitado o convite para a gente falar sobre a síndrome da pessoa rígida. Ah, Boa noite a todas as pessoas que estão chegando aqui para nos acompanhar, para a gente falar desse assunto que impactou muito todo mundo a partir do conhecimento da doença com a Celine Dion, porque não é uma doença muito falada, muito conhecida, né? sim, Regina. Boa noite. Eu queria agradecer o convite, a presença de todo mundo que está nos assistindo. É um prazer poder contribuir com esse conhecimento sobre essa doença tão grave e tão incapacitante, que é a síndrome da pessoa rígida, né? E essa notícia da cantora, né, Celine Dion ter exposto ao mundo inteiro que ela é portadora dessa condição, ajuda muito as pessoas que já têm essa condição a procurar forças para ir para frente numa doença tão grave como essa. E exatamente por isso, como eu sei que muita gente está assustada com a possibilidade, ou enfim, né, com entender como que essa doença surge e se pode ser prevenida, como é feito o diagnóstico. Então, eu gostaria que a gente pudesse falar sobre isso, né? Sim. E, doutor Berkeley, qual é a causa da síndrome da pessoa rígida? Olha, Regina, a causa da síndrome da pessoa rígida, ela não tem uma ideia muito precisa do que seja essa causa, mas a gente sabe que ela é uma doença autoimune. São alterações que ocorrem no sistema imunológico da pessoa que acabam atacando o próprio corpo é, pelos autoanticorpos. Ou seja, os autoanticorpos atacam o nosso corpo pensando que sejam algum agente externo, algum agressor externo. Então, por isso que é chamado de autoimune. Ela está atacando ela mesma. E o que acontece é que a gente sabe que existe um autoanticorpo que já está bem determinado, que é o anticorpo anti-GAD, anti-ácido glutâmico, que ele é, é um dos que a gente solicita para o diagnóstico correto dessa doença. Tá. Quais são os principais sintomas da doença, doutor Felipe? Olha, os principais sintomas da doença é espasmo muscular e a rigidez. A rigidez acontece geralmente na região do tronco, abdômen e a região lombar. Isso aí é muito intenso e causa dores incapacitantes. Homens e mulheres têm a mesma predisposição à doença? Olha, uma boa pergunta que você fez agora, e não. A mulher é muito mais prevalente, acontece muito mais na mulher. Antigamente era chamada síndrome do homem rígido. Agora houve uma mudança para ficar mais adequada, que chama agora síndrome da pessoa rígida. Porque viram que realmente seria ser uma injustiça deixar síndrome do homem rígido. Então, existe uma prevalência muito maior em mulher a partir de 20 a 50 anos, e isso é bastante importante de frisar. Existe uma forma de diagnosticar precocemente? Ou tem alguma forma de fazer alguns testes para avaliar se geneticamente a pessoa tem essa, essa predisposição? O que a gente solicita, Regina, é o seguinte: o paciente, a clínica, ela não é específica dessa doença. A gente tem que ter uma suspeição clínica para a gente solicitar o exame específico, que é esse anticorpo anti-GAD,
que em altos títulos está relacionado ao diagnóstico da síndrome da pessoa rígida. Títulos mais baixos desse autoanticorpo, né, níveis mais baixos desse autoanticorpo, eles podem estar presentes em algumas outras doenças autoimunes, como a diabetes tipo 1, a tiroidite, e por isso que a gente precisa ter uma suspeita clínica importante. É um paciente que tem dores incapacitantes associados a esses espasmos musculares, nesses grupamentos musculares do tronco, do abdômen, nas costas e nas extremidades também. Tem pessoas que têm esse tipo de alteração. E essas alterações, elas são muito, muito, muito incapacitantes, né? Como eu falei. E a questão genética não tem muito que a gente fazer um exame genético, e sim a gente pede esses autoanticorpos. E não tem também uma prevenção ou até um diagnóstico precoce. Tanto que o diagnóstico demora bastante até você pensar que seja a síndrome da pessoa rígida. As pessoas podem ter outras manifestações que não são características, né? A pessoa pode estar com uma dor muscular aí, fez um exercício demais, distendeu o músculo e isso tá machucando. Mas essa questão genética a gente não solicita, sim os autoanticorpos, que é o anti-GAD. Que outras doenças podem cursar com a síndrome da pessoa rígida? Então, como eu falei, tem a tiroidite, pode vir junto com a síndrome da pessoa rígida, que é uma doença autoimune também. A diabetes mellitus tipo 1, que também é uma doença autoimune, que pode vir junto em associação com a síndrome da pessoa rígida. Não necessariamente seja uma doença que venha junto, ela pode estar em associação. Ela não tem uma coisa a ver com a outra, não são os mesmos autoanticorpos, mas eles podem estar juntos, eles vêm em associação. E qual a prevalência dessa doença na população em geral? A prevalência é estimada em uma pessoa a cada 1 milhão de habitantes. Mas é uma situação que eu falo para você, ela é subdiagnosticada. Poucas pessoas vão pensar na síndrome da pessoa rígida, poucos médicos, até os especialistas vai ser difícil você pensar na síndrome da pessoa rígida. E isso dificulta muito o diagnóstico e o tratamento também. Então, por ser uma doença rara, pouca gente conhece. Tanto que a Celine Dion ter falado, ter exposto a sua condição, vai ajudar muito até na consciência dos próprios profissionais em pensar nessa doença. Então, tem pessoas que os médicos acham que seja assim da pessoa rígida e também não é. Pra você ter uma ideia, tem um trabalho que mostrou que 70% das pessoas que são encaminhadas a centros de referência e o pessoal pensa que é a síndrome da pessoa rígida, 70% é outra doença. O pessoal tem uma outra doença associada. Não tem nada a ver com a síndrome da pessoa rígida. Então é difícil o diagnóstico, é difícil você ter a suspeita clínica dessa doença. O tratamento, doutor Berkeley, ele é multidisciplinar? A gente sempre encaminha o paciente para fazer um tratamento multidisciplinar. A parte emocional é muito importante em associação. As pessoas, elas têm como gatilho alguns estados emocionais. Por exemplo, a pessoa, quando vai sofrer o estresse, ela pode ter uma piora desse quadro. Tem pessoas que quando vão se expor em público, tem pessoas que têm crises quando vão pegar um elevador, para você ter uma ideia, de medo. Então tem gente que tem medo de atravessar a rua. Então eles têm fobias. E essas fobias, elas precisam ser tratadas também. A gente sempre encaminha para tratamentos multidisciplinares.
super importante. Claro, a parte medicamentosa a gente nunca deixa de lado, né? Lembrar sempre do relaxante muscular, o baclofeno, a gente usa também o diazepam, clonazepam, tá? Que são medicamentos que já não são específicos para isso, mas ajudam muito na condição, no relaxamento desses músculos. O que a gente pode pedir também é fazer massagens, acupuntura, são terapias alternativas, mas a gente precisa sempre lançar mão dos outros profissionais para ajudar a gente no nosso tratamento adequado. No Brasil, o serviço público, ele oferece tratamento para essa doença? Ah, sim. O tratamento, ele é basicamente, a primeira linha são os relaxantes musculares, que eu falei, o baclofeno, alguns medicamentos que são antidepressivos, como o diazepam, o clonazepam, o alprazolam. O serviço público, ele fornece tanto o baclofeno, quanto o diazepam, quanto o clonazepam. Esses medicamentos ajudam muito. Então, quando você já tem o diagnóstico firmado, ou você já está com uma hipótese diagnóstica, você já pode lançar mão dessa medicação, pode prescrever essa medicação e fazer esse teste, ver como que o paciente vai se comportar. Então, essa é a primeira linha. A segunda linha é relacionado a medicamentos que vão ajudar na questão da imunidade, vão melhorar a imunidade, como, por exemplo, imunoglobulina, tem também o rituximab e também a plasmafese. Todos esses medicamentos, todos, já são disponíveis no sistema público de saúde, do SUS. Mas, como eu falei, o diagnóstico é bastante difícil. Não é o clínico que vai conseguir diagnosticar, tem que ser o especialista e geralmente vai demandar, como eu falei, bastante tempo até você ter o diagnóstico adequado. Essa doença tem cura ou é só controle? Infelizmente, Regina, essa doença ela não tem uma cura conhecida e o controle que a gente vai ter que fazer de acordo com o que o paciente apresenta, vai fazer esse controle medicamentoso de acordo com a necessidade. A gente vai lançar um medicamento de repente de primeira linha, de segunda linha, a gente vai ver como que o paciente vai se manifestar, como que ele vai ter a resposta com essas medicações. Cura não existe, infelizmente. Mas os medicamentos eles ajudam bastante, eles são bastante eficazes. Então, o prognóstico de longevidade, ele é possível? Qual o prognóstico que é possível dar para essas Não, pessoas? a gente, no nosso ambulatório aqui do Hospital do Servidor, que a gente colabora aqui com o pessoal, a gente tem mais ou menos uns 6 pacientes portadores da síndrome da pessoa rígida. O que a gente observa é que a questão é a qualidade de vida do paciente que é muito prejudicada. O paciente tem dores, que eu falei, em determinadas situações que tem o gatilho, que acabam deixando a pessoa isolada. Sair de casa pode virar um martírio para esse tipo de pessoa. Eles podem ter dores. Eu falei, pegou o elevador, tem medo, tem dor. Tem um barulho muito alto, alguém dá uma buzinada na rua, a pessoa pode ter o espasmo, pode ter a rigidez. Então a pessoa acaba se isolando. Isso acaba prejudicando, na verdade, a qualidade de vida. Não diminui a expectativa, mas piora a qualidade de vida. A pessoa ela se isola socialmente. Por isso que eu falei, é importante esse tratamento multidisciplinar. A Celine Dion, ela, nos documentários que são feitos sobre a vida dela, Uhum, são relatados uma vida muito intensa, uhum. ela sempre muito motivada pela autossuperação,
viveu algumas perdas que foram bastante significativas para ela, como a perda do marido. Então, a Celine é uma pessoa muito intensa, Sim, né? sim. Essa forma, esse estilo de vida tão intenso em tudo, pode ter favorecido o desenvolvimento da doença? O desenvolvimento, não, mas é, a qualidade de vida, o estresse que é submetido, a rigidez nos horários, nas responsabilidades, nas. ah, por exemplo, ela tem que cumprir a rotina da turnê, tem problema do marido que teve câncer. Tudo isso não causa, mas piora o que a pessoa já tem, infelizmente. Então, todo o contexto ele serve como uma piora do que a pessoa já está apresentando. Se ela tivesse uma outra qualidade de vida, outro jeito de trabalhar, se fosse uma pessoa que fizesse outro serviço, talvez não tivesse uma manifestação tão intensa quanto essa. A forma como ela se apresentou agora na abertura das Olimpíadas, lá em Paris, ela parece que foi um momento em que ela veio se preparando com muito cuidado e com uma recuperação ali bastante importante, né? Eu imagino que com todos os cuidados de fisioterapeuta, de fono, de uma equipe médica cuidando dela, mas ela demonstrou nesses últimos tempos um período bom, apesar de ter tido algumas crises meio assustadoras. Então, pode acontecer da pessoa passar por esses momentos de bons momentos, com fases muito difíceis, ou é no caso dela, mais especificamente, que talvez tenha uma grande equipe ali ao redor dela? Olha, Regina, eu vou falar que a maioria das pessoas acaba tendo uma boa qualidade de vida com até os medicamentos via oral, que eu falei. Diazepam, clonazepam, baclofeno, gabapentina, pregabalina. Consegue controlar com isso. Claro, associado aí a uma boa terapia, né, psicoterapia, ou terapia ocupacional, terapia cognitivo-comportamental, a pessoa começa a se adequar à condição dela. E uma certa porcentagem boa consegue manter uma qualidade de vida boa. Tem pessoas, claro, que ao avanço da doença podem causar outras complicações, necessitando até de cadeira de roda. Mas tem casos que são acabam tendo bom resultado e tem casos que acabam tendo um resultado não tão bom. Tanto que a gente lança a mão da segunda linha de medicamentos, que eu falei, que é a imunoglobulina, o rituximab, a plasmaférese, nesses casos que são mais refratários, digamos assim, à terapia de primeira linha. Né? Mas o caso da Celine Dion, como você disse, é um quadro bastante importante de superação. Né? O, o documentário, né, que ela fez realmente é bastante impactante, mostra um sofrimento muito intenso. E só dela ter se apresentado na abertura das Olimpíadas desse ano foi algo bastante emocionante, mostrando que a força de vontade da pessoa é o que mais vale numa condição tão grave quanto essa. Quais as orientações que o senhor pode dar para as pessoas que possam ter alguma dúvida em relação a sintomas parecidos ou em relação também a essas doenças que podem estar associadas, enfim. Que orientações o senhor pode dar para a população para que busquem um atendimento, um diagnóstico
exames que possam ajudar a ter esse diagnóstico não tão demorado, enfim. A doença, ela parece que tão difícil de ser diagnosticada, o que é que pode ser feito? Olha, que a gente sempre precisa, para ter o gatilho do nossa essa hipótese diagnóstica, da nossa suspeição clínica, Regina, é que a pessoa seja bastante sincera no que ela está apresentando na sintomatologia, o que ela está tendo no seu dia a dia, em quais situações a pessoa está tendo essa rigidez, se essa rigidez está piorando gradativamente, tem algo que piora, algo que melhora, já percebeu que alguma coisa fez com que ficasse incapacitada de fazer alguma atividade. Então, essa parte da, do diagnóstico, como eu te falei, é bastante complexo, que muitos desses casos são pensados que a pessoa tem um transtorno de ansiedade ou até um transtorno funcional, ou seja, pensando que a pessoa está tendo um quadro que não seja orgânico, e sim um quadro psiquiátrico. E para isso, não é só atendimento no sistema básico de saúde. O paciente vai precisar ter um atendimento de um nível secundário e até terciário, de repente em um hospital-escola, onde faça pesquisa, né? Porque é um caso que, com certeza, que nem eu falei, não vai ser diagnosticado em uma semana, e sim em algumas visitas ao especialista. O que é mais importante é a pessoa tentar explicar o que ela está sentindo para o seu médico. Porque pensou nisso, aí a gente vai pedir o exame direcionado, né? Que é aquele anticorpo que eu te falei, o antigad. Eu não me lembro se eu fiz essa pergunta. É autoimune e ela é genética, ela é hereditária, tem Não, não, algum. ela não é genética, ela não quer dizer, ou seja, é uma alteração genética, mas ela não é hereditária. Ela não Tá. passa de pai para filho, né? Então, é algo que a pessoa tem um contexto e acaba tendo esse autoanticorpo que leva a ter essa manifestação. Não que tenha um gene específico. A gente sabe que a autoimune, ela produz mesmo, a própria pessoa começa a desenvolver esse autoanticorpo contra essa proteína, né, que é o GAD. Uma dúvida que as pessoas também têm em relação a tratamento é quanto à possibilidade de ficar só no tratamento não invasivo ou de precisar de um tratamento invasivo e aí ficam mais preocupadas. Uhum. No caso da síndrome da pessoa rígida, é necessário em algum momento um tratamento invasivo? Dependendo do que a pessoa apresenta de resposta à terapia medicamentosa. Se a gente começa com a medicação, geralmente o diazepam, que ele tem uma excelente resposta, ou outro medicamento da mesma classe, o clonazepam, o prazolam, a gente faz um teste com essa medicação ao longo de cerca de 3 meses e a gente vai ver como que esse paciente vai estar. Se ele tiver uma boa resposta, a gente mantém isso e vai para frente. Se de repente tiver uma piora desse quadro ou uma baixa resposta, a gente vai ter que pensar em usar essa medicação, esse medicamento invasivo, que é a imunoglobulina, que é um medicamento que vai fazer uma lavagem, né, desses autoanticorpos, ou a plasmaférese, né, que faz uma filtração desses autoanticorpos, ou esse rituximab, que é outro medicamento que ele é o imunomodulador, que vai ajudar na produção desses a reduzir a produção desses autoanticorpos. Uhum. Doutor Berkeley, para as pessoas que gostam de ler bons artigos científicos e que querem se aprofundar no assunto, nós temos muitos artigos científicos que tratam da doença, como que é Sim, fácil encontrar sim, sim. Esses artigos eles estão disponíveis, né, nos grandes portais de, de ciência, né,
de publicações como PubMed e outros portais, e são bastante acessíveis. Tem alguns que são pagos, mas a maioria a gente consegue gratuitamente. E tem muitas boas revisões também que saem periodicamente, que nem tem uma revisão que saiu recentemente aqui no Continuum Neurology, né, na última edição, só de doenças autoimunes. E um capítulo é o capítulo da síndrome da pessoa rígida, né? E ele fala que, na verdade, não é uma doença em si, e sim um espectro de doenças. São várias doenças que saem da mesma, da mesma origem, que tem muitas e muitas manifestações clínicas. Tem casos até, Regina, de crises convulsivas, né? Chama de epilepsia autoimune, casos de encefalite límbica relacionadas ao quadro da síndrome da pessoa rígida. Tudo, na verdade, atrás desse autoanticorpo anti-GAD, porque o GAD ele é uma proteína que ajuda a produção do, do neurotransmissor GABA, que é um neurotransmissor que ele é inibitório. Por isso que as pessoas elas têm esses espasmos tão intensos, porque não está inibido e continua contraindo. E é por isso que a gente lança a mão do diazepam. O diazepam ele aumenta esse anticorpo GABA. A gabapentina faz a mesma coisa, a pregabalina faz a mesma coisa. Então, por isso que as pessoas, quando tomam essa medicação, elas ficam tão bem. Depois pode no futuro não responder mais, mas eles chegam a ter uma boa resposta com essa medicação. Desse jeito, né? Por causa do aumento do neurotransmissor GABA. Super interessante. Bem esclarecedor, porque as informações que chegam são sempre tão superficiais, poucas e gerando muitas dúvidas, né? Principalmente na população leiga que fica assustada. Muito, muito. E não Principalmente é por quando menos, né? Não é não, por menos. Você assiste o documentário da Celine Dion, você fica, opa, nossa. é muito chocante. É. Me fala uma coisa, Sim, tem algum. É, você falou no Hospital isso, do Servidor Público, né? isso, É, lá é um centro de referência para as pessoas procurarem. isso é. Lá não é aberto, né? Lá é só para pessoas que são servidoras públicas. Ou para Ah, sim. pessoas que não. É que eu acho que fosse um plano de saúde lá, né? Para as pessoas que necessitam de atendimento gratuito, a gente sempre recomenda os hospitais de referência do SUS. Tá? Geralmente tenta os hospitais regionais e esses hospitais regionais, se eles não conseguirem um tratamento adequado, geralmente eles encaminham para hospitais escola. A Escola Paulista de Medicina, o Hospital das Clínicas, o pessoal do interior manda para a Unicamp, tem outras, são tudo referenciado, né? Então, se não melhorar essa questão em um nível, vai para outro nível, e isso assim progressivamente. Tá. Por isso que eu falei, também é difícil você ficar galgando esses passos. Por isso que eu falei, o diagnóstico ele vai demandar tanto tempo quanto paciência do paciente e dos seus familiares também. Que causa toda essa questão que a gente falou, né, Regina, da ansiedade, que é muito importante. E piora também o quadro clínico. Você vê que vira uma bola de neve, né? Porque, pelo que eu entendi, é meio que feito por exclusão, né? Sim, Esse diagnóstico. porque não tem uma manifestação clínica específica. É dor. Ela tem uma dor no braço, dor no peito, um estiramento muscular, na barriga, nas costas. E
o diagnóstico a gente vai pensar quando tem um quadro muito intenso, que não tem resposta, é um sinal de alerta quando não tem resposta nas terapias tradicionais. Então a gente sempre tem que ter uma orelha em pé. Porque muitas pessoas, Regina, para você ter uma ideia, têm até deformidades ósseas de tanta contratura muscular que tem. Tem lordose, cifose. E geralmente essas pessoas vão por quem? Para o ortopedista. E se o ortopedista não tiver uma suspeição que tem algo neurológico associado, a pessoa nem é encaminhada. Ou seja, é uma doença difícil tanto para o paciente quanto para os médicos. E por isso que é importante essa conscientização que a gente está fazendo. Eu acho que uma live dessa, Regina, tem que fazer todo ano. É verdade. Entendeu? Tem que ter todo ano. Sempre vai ter novos públicos, novas pessoas para conhecer isso. Eu tô vendo aqui na estatística. Pra você ter uma ideia, aqui no Instagram já tiveram 17 pessoas assistindo aqui. Tá? Então, as pessoas estão querendo saber, estão querendo entender, porque, vou te falar, se não é o especialista, ninguém nunca ia falar, não existe, essa pessoa está tendo crise muscular aí, é nada, é bobeira, é frescura. Quantas vezes? Quantas vezes? Então, isso que eu te falei, o pessoal pensa que é uma crise de ansiedade, é um quadro funcional. Ah, tá nervosa, a mãe tá nervosa, deixa lá do lado. Assim como o doutor Bekele, a gente ouve, né, de profissionais da saúde que não sabem, né, que não tiveram na graduação ou mais experiência, relatam para a pessoa que não, essa dor que você está sentindo, ela é psicológica, a Sim, gente não tem nada aqui nos seus exames e a pessoa está realmente com algum problema sério, né? sim, Uma dor neuropática, uma fibromialgia, difícil de diagnóstico. Então, toda live, toda forma de comunicação que a gente possa ter para esclarecer, eu imagino também como os alunos de medicina gostam de sim, ouvir, né? De sim, aprender com sua experiência. E, então, é importante mesmo que a gente faça esses encontros. sim. Concordo. É uma doença rara, mas ela é muito incapacitante. E não é porque tem poucas pessoas que a gente não precisa conhecer e tratar adequadamente essas pessoas que estão sofrendo, não é mesmo? Sim, claro. E o sofrimento é muito grande, tanto para a pessoa como para a família, e assusta também quem convive com essas pessoas e que Sim, pensam, meu Deus, o que é isso que está acontecendo com ela? E será que vai acontecer comigo também? sim. Ela tem a deformidade, né? Essa deformidade muscular, as pessoas se assustam muito, né? E se você for ver no próprio trailer, né, do documentário da Celine Dion, tem um momento que ela tá com o massagista lá dela tentando aliviar uma crise que ela tá tendo. Então, você vê na face, a face de desespero da pessoa que sofre com a síndrome da pessoa rígida. E ela fica com as mãos tortas, né? Sim, Toda tem rígida, toda toda a contraída. deformidade, né? Toda a deformidade. Por isso que é importante, tem vezes, olha, para você ter uma ideia, a gente precisa utilizar esses benzodiazepínicos, como o diazepam, clonazepam, em doses altas, doses que a gente não são usuais. E para você ter uma ideia, geralmente a gente dá um diazepam de 10 miligramas para a pessoa já tem um sono, já tem um relaxamento. Não no caso das pessoas que têm a síndrome da pessoa rígida. A gente sempre vai ter que precisar de doses mais altas dessas medicações e
surpreendentemente, as pessoas não vão ter os efeitos colaterais que a gente vê com as pessoas quando tem o uso desses medicamentos, como a sonolência, né? Então, tem pessoas que estão tomando doses altas e não estão tendo a sonolência. Claro, porque essas medicações, além de causarem essa tolerância, né, que eles têm, elas podem não ter tanto efeito como tem nas pessoas em geral. Então vai precisar de doses mais escalonadas. Por exemplo, a gente costuma usar 10 miligramas do diazepam. Tem pessoas que a gente dá 60. Claro, dividido. Nossa, É. é uma 6 vezes diferença. mais, 6 vezes mais. 6 vezes mais. Pessoas de cidades menores, com poucos recursos, elas costumam vir para grandes centros como São Paulo, porque eu fico pensando, se é um diagnóstico tão difícil e tão demorado, né? Uma pessoa que mora numa cidade pequena, do interior, o acesso a uma cidade que tem mais recursos de avaliação, de tratamento, como que essa pessoa faz para conseguir ficar muito tempo esperando ter o diagnóstico? É, isso é difícil mesmo. Tem vezes que a gente precisa ter muita boa vontade. O médico da região, o médico de família, ele precisa entender a limitação daquela região e encaminhar o paciente para um centro de referência. Tem que ser desse jeito. Pessoa que mora em zona rural. Então, essa é a grande função do médico de família. O médico de família, ele vai ter que ajudar a encaminhar adequadamente, direcionar o paciente a um centro que precise de um tratamento adequado. Isso é o mais importante, é identificar, ter aquela sensibilidade de você perceber que a pessoa tem um quadro que está necessitando de um atendimento especializado e encaminhar de acordo. A pessoa pode não entender a doença, não saber qual a doença, mas perceber e conseguir ter a sensibilidade de encaminhar adequadamente, isso já vai ajudar e muito essa pessoa. Muito importante. Muito bom. Doutor Berchielli, o senhor Oi. gostaria de passar mais alguma informação do que a gente não chegou a comentar aqui? Olha, eu acho que, como eu falei, é importante ter essa conscientização para o diagnóstico correto e o tratamento adequado, melhorar a qualidade de vida da pessoa da síndrome, com a síndrome da pessoa rígida. O paciente com a síndrome da pessoa rígida, ele precisa muito acolhimento, não só da parte neurológica, mas também da parte psicológica, fisioterápica, para ter um atendimento global e melhorar a qualidade de vida. Ela não é uma doença que vai matar, mas ela vai ter uma piora da qualidade de vida muito importante. Por isso que precisa ter uma abordagem multidisciplinar e bem focada e assertiva num paciente com a síndrome da pessoa rígida. Muito bom, muito bom. Bem, eu acredito que a gente deva fazer mais encontros para poder falar sobre essas doenças raras, síndromes raras, para que eu acho importante levar informação de qualidade, informação científica boa, para poder orientar a população, para buscar também orientação adequada, né? no meio, no meio científico. Com certeza. Muito bem. Não temos comentários, então? Aqui no chat ninguém falou nada, não. Mas, com certeza, depois o pessoal vai deixar os comentários embaixo Vai. aqui e aí a gente vai conversando sobre isso. Isso. Essa live vai ficar disponível aqui no meu canal. Também depois eu Ótimo. vou deixar para você. Eu vou ver se eu consigo já baixar e te enviar
o conteúdo dessa live. Depois, se você Beleza. quiser, pode depois republicar no seu canal, não é? Ótimo. Tenho certeza que foi um encontro importante. Com certeza. Eu agradeço muito o convite, viu, Regina? É um prazer sempre Eu que agradeço. poder contribuir aí nas suas lives, para a gente conversar direitinho. Esse foi um prazer. Prazer foi meu. E até uma próxima. Ah, com certeza. Um Boa abraço. noite a todos que Boa assistiram. noite. Eu agradeço a todo mundo. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.